relembrar um pouco da anatomia do sistema digestório. Por quê? Porque a gente precisa saber da anatomia e como funciona da fisiologia para poder tratar as doenças e identificar quais as diferenças das doenças e onde elas são localizadas, né? Quando a gente fala de digestório, né? Ele vai compreender desde a boca até o ânus. Tem patologias que acomete desde a boca até o ânus. Então, nós precisamos relembrar um pouquinho disso, tá? Então, o sistema digestório é um longo tubo musculoso, tá? Ele vai ser associado por vários órgãos e glândulas anexas, glândulas tal como o fígado, né? Como o pâncreas também. Ele vai se compreender entre a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e ânus. Gente, não confunda faringe com laringe. Faringe passa a comida, laringe passa o ar, tá? Então não confunda isso. Então a gente tem aqui a boca, né? Que ela vai começar a digestão pela boca, pela qual os dentes trituram os alimentos por meio dessa mastigação. E também são misturados com a saliva para facilitar, né, essa digestão, essa trituração desses alimentos. A boca ela é compreendida entre os dentes, palato mole, a úvula, que vocês veem bem na foto, amígdalas, língua, basicamente. Nós temos também as nossas glândulas salivares, que é a parótida, a submandibular e a sublingual. É por ali que vai sair a saliva para poder ajudar nessa mastigação, tá? Então, a presença do alimento na boca é assim como a visão, né? E o olfato. Ela vai estimular essas glândulas salivares a secretar a saliva, que contém umas enzimas. Tudo que é enzima, ela vai o quê? Fazer a degradação, né, do alimento, que é o quê? Nós temos essas enzimas, que é a amilase salivar e ptialina. E além dos sais, o alimento que se transforma em bolo alimentar, ele é empurrado da língua para o fundo da faringe. Faringe, comida. Lembra de faringe, farinha, comida. Laringe, ar. Sendo encaminhado para o esôfago e impulsionado através de ondas peristálticas. O que vem a ser ondas peristálticas? Elas parecem que elas fazem ondas para empurrar esse alimento. Aí, quando a cárdia, né, que é um anel muscular, ela se relaxa, ela permite a passagem do alimento para o interior do estômago. Nós temos lá, quando a faringe é situada, que vocês vão estar vendo bem aqui na figura, no final da cavidade bucal, é um canal comum ao sistema digestório, tá? E respiratório. O que vai acontecer, gente? Por ela passa o alimento, tá? E se dirige ao estômago. E o ar dirige a laringe. Quando a cárdia abre, se eu vou comer, ela abre para o meu alimento passar pela minha faringe. Eu vou respirar, então abre para passar o quê? Para minha laringe. Então, faringe, ela abre para passar comida. Laringe é o ar. O esôfago é um canal que interliga a faringe ao estômago. E ela fica bem situada entre os pulmões e atrás do coração. E atravessa o músculo diafragmático que separa o tórax do abdômen. Aí, chegando esse alimento lá no estômago, tá, gente? O estômago, ele é uma parede muscular, tá? Então, ele é localizado, tá? Esquerdo e abaixo do abdômen, logo abaixo das últimas costelas que a gente tem. É um órgão também muscular. Por que tudo é muscular? Porque o peristaltismo que manda ali.
vai empurrando os alimentos, vai empurrando até o reto, até sair, tá? Sua função principal, tá, é a digestão de proteínas, seja ela de origem animal como vegetal, mas ela vai digerir as proteínas. Ela produz o que? O ácido gástrico, tá? Ou o ácido clorídrico, que a gente vê também, que é o suco gástrico, o HCl, que contém também muco e enzimas e sais, tá? A mucosa gástrica, ela é recoberta, né? O que é a mucosa gástrica? A parede, né? Da mucosa gástrica, as paredes dela, ela é recoberta por um muco. Por quê? Porque se ela não tivesse esse muco, esse ácido clorídrico ia o quê? Sempre pegar e fazer lesões nessa parede. Então, ele serve como para poder fazer uma proteção para essa parede do estômago. Aí, o bolo alimentar pode permanecer no estômago até 4 horas ou mais, depende do que você come. A gente sabe que a proteína, ela demora muito para fazer a digestão. E aí, ela vai se misturar com esse suco gástrico, vai auxiliar pelas contrações da musculatura, já que ele é um músculo, tá? E ela vai tornar uma massa mais ácida, né? Porque ela é o que? Misturada com esse ácido clorídrico e vai ficar bem semilíquida, que a gente denomina quimo. Vai passar por outros esfíncteres musculares, o pilório, que vocês estão vendo aqui também na foto, e o quimo, tá? Que vai ser liberando o quê? Aos poucos para o intestino delgado, que onde vai fazer a maior parte da sua digestão. Aí nós temos lá no intestino delgado, né? Nós temos é um tubo mais ou menos de 6 metros de comprimento por 20 centímetros de diâmetro. Pode ser dividido, como vocês veem na foto, como duodeno, jejúnio e ilho. O duodeno ele mede o quê? Cerca o quê? De 25 centímetros. O jejúnio, 5 metros. E o ilho, 1,5 centímetros. A digestão do quimo, tá? Ele ocorre predominantemente que o quimo é o que formou o quê? Aquele alimento, aquela proteína com ácido clorídrico e foi impulsionado lá para o intestino delgado. Então, ele vai o quê? Ocorrer predominantemente no duodeno, que lá ele só fez uma pré, tá? Nas primeiras porções do jejum. E também, tá? Lá no duodeno vai agir o quê? O suco pancreático. O suco pancreático ele também é uma enzima que ela é produzida pelo pâncreas que vai ajudar nessa digestão também. E tem outras secreções também que atuam no duodeno, tal como a bile, que ela é produzida pela vesícula biliar, que ela fica logo acoplada ao nosso fígado. A nossa vesícula biliar ela tem uma grande predisposição para emulsificar, para diluir a nossa gordura. Aí lá no nosso intestino nós temos nossas contrações rítmicas, que é os nossos movimentos peristálticos, porque continua sendo muscular. Movimento quimo, tá? Que ao mesmo tempo ele é atacado pela bile, principalmente com gorduras, e vai transformar em quilo. Então, aqui ele transforma ele em quilo. Quimo é transformado lá no estômago, quilo é no intestino. Então, o intestino delgado também absorve muita água. Por isso que normalmente falam para tomar no mínimo, tá? 2,5 litros de água por dia. Porque sem a água, o intestino ele começa a compactar essas fezes. Então, você costuma ficar o quê? Constipado. E ele vai absorver também, tá? Essa água e também vai absorver vitaminas, principalmente de origem K.
Os nutrientes também são absorvidos por todos os vasos sanguíneos, tudo aquilo que serve de nutriente, ele vai absorver, que ele vai fazer bem para o seu corpo, tá? E no intestino, do intestino e passa para o fígado, distribuindo para o resto do organismo. Aí nós temos o que? O intestino grosso. Passou pelo delgado, estamos chegando lá no grosso. Ó, nós começamos nossa digestão lá na boca. Agora a gente já está indo lá para o grosso. É o local de absorção de água também. Também ingerida quando as secreções, também ingerida quanto das secreções digestivas. Uma pessoa bebe em cerca de 1,5 de litros por dia, tá? Que une-se mais 8 a 9 litros de água das nossas secreções, das nossas células também, porque a gente sabe que a maior porção das nossas células ela é feita de água, mas normalmente a gente orienta a tomar de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Aí nossas glândulas da mucosa do nosso intestino, que também nós temos, secretam o muco, porque ele precisa secretar o muco serve como proteção e lubrificação, e lubrifica aquelas fezes, facilitando o seu trânsito e vai empurrando para o ânus. Mede cerca de 1,5 metros de comprimento e divide-se em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. E a saída do reto chama-se ânus. É fechada por um músculo que rodeia, chamado de esfíncter anal. Aqui nós vamos ver nessa figura, tá, gente? Aqui, ó. Quando sai lá do duodeno, ó, seco, colo ascendente, ascendente porque ele sobe. Transverso, você vê que ele é transvertido aqui, né? Descendente, ele vai descer, o nosso sigmoide e o nosso reto, que aqui vai sair todas as impurezas que não foram absorvidas pelo nosso corpo, que são os dejetos, né? Porque o que foi absorvido, os nutrientes, ele está lá na nossa corrente sanguínea. E inúmeras bactérias, gente, ele vive nesse intestino, que a gente chama de mutualismo. São as bactérias boas. A gente precisa dessas bactérias para fazer toda essa putrefação, poder ter as nossas bactérias para ter o processo digestório e tudo mais. Mutualismo é quando a gente vive conjuntamente com uma outra coisa sem nada prejudicar a nossa vida. Então, essas bactérias elas servem para dissolver os restos alimentícios não assimilares e reforçar esse movimento intestinal para proteger que nossa flora intestinal seja ocupada por bactérias estranhas, por bactérias patogênicas, né? Isso serve. E quando a gente não toma muita água, porque todo mundo fala, come fibra, mas toma água, que se você comer muita fibra e não tomar água, aqui as fezes vão ficar compactadas nesse intestino e vai te dar uma constipação. Então tem que comer, tem que tomar água. Nós falamos que temos as nossas glândulas anexas ao digestório, né? Esse é o pâncreas, né? O nosso pâncreas é formado por uma cauda, um corpo e uma cabeça, tá? Então, aqui, né, intestino delgado e acoplado aqui o nosso baço. Nosso baço, a gente pode viver muito bem, obrigado, sem ele. Ele, geralmente, ele vai o quê? Ele trabalha nosso sistema imunitário, mas a gente tem outras formas células também que vai trabalhar com o nosso sistema imunológico também, tá? Então, nós temos o pâncreas, tá? O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, ele é uma glândula que produz hormônios
endócrinos e exócrinos. Possui mais ou menos 15 centímetros de comprimento e um formato triangular. Ela fica localizada transversalmente sobre a parede posterior do abdômen. Vocês podem estar voltando lá na outra figura lá da primeira e ver. Na alça formada pelo duodeno sob o estômago. O pâncreas ele é formado, de uma cabeça que se encaixa no quadro duodenal, de um corpo e de uma cauda afilada. O pâncreas, como ele é uma glândula endócrina, exócrina que produz o quê? Hormônios exócrinos, endócrino que produz por ele. Ele produz 3 hormônios, que é a insulina, o glucagon, tá? E a somatostatina, principalmente a insulina e o glucagon. Se lembra da insulina, que a insulina ela serve como hipoglicemiante, que vai fazer, quando a gente come, tem muito açúcar no sangue, essa insulina vai lá, pega a insulina, recolhe a insulina e leva para o interior das nossas células. Aí quando a gente fica muito tempo sem comer, entra o glucagon, pega aquele açúcar, aquela glicose de dentro das células e leva para a corrente sanguínea para a gente não ficar com hipoglicemia. Temos nosso fígado, tá? O nosso fígado, tá? Ele é o quê? O lobo direito e o lobo esquerdo. E nós temos aqui um ligamento, que é essa repartição que a gente tem aqui, da parede do fígado. E esse daqui, quando a gente fala em tecido hepático, gente, ele é bem lisinho, ele é bem limpinho. É como se você visse, um fígado de um porco, de um boi, tá? Aqui tá descrevendo a localização do fígado e logo acoplado nele, ele fica essa vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ele serve para quê, gente? Para guardar a bile. Ela guarda a bile. Aí, quando a gente come gordura, ela vai liberar a bile, tá? A vesícula biliar vai liberar a bile para ir lá e destruir a gordura, emulsificar elas. E nós temos a veia cava inferior. Ele é um órgão interno também, é um dos mais importantes também. É uma das mais volumosas de nossas vísceras, tá? Ela pesa cerca de 1,5 kg num homem adulto e 200 e 400, tá? Numa mulher. Difere seu tamanho porque é tamanho de mulher e também do homem. Tem uma cor arroxeada, a superfície dele tem que ser lisa. Se ela não for lisa, ela pode ter o quê? As cirroses hepáticas e tudo mais, tá? É coberta por uma cápsula própria. Ela está situada no quadrante superior direito. O que é quadrante superior direito? Você divide o seu organismo em 4, a seu abdômen, e ele vai estar logo ali abaixo dos ossos, tudo das nossas costelas, no lado direito, tá? E vai ficar bem acima. O tecido hepático ele é constituído por formações que recebem o nome de lobos, que é o que nós vimos antes, aqueles que são 2 lobos, direito e esquerdo. Vai ser rodeados por canais, porque para a bile poder ir acessar a veia cava, tudo, ele precisa desses ductos também. E juntamente com a nossa vesícula biliar, que forma um ducto. O ducto é um canal, tá? Que vai jogar o quê? A bile no duodeno quando a gente come as gorduras. As células hepáticas ajudam também o sangue a assimilar as substâncias nutritivas e excretar os materiais residuais. Gente, você lembra quando a gente fala em remédio, que ela é metabolizada pelo fígado?
Então, muitas medicações são metabolizadas pelo fígado. Então, as medicações são. Então, se dependendo do medicamento, pode se tornar tóxico. Então, pode ter até uma hepatite medicamentosa, tá? E ela também vai o quê? Excretar, liberar materiais residuais das toxinas, os esteroides, estrogênios e outros hormônios também. O fígado é um órgão muito versátil e a gente não consegue viver sem o fígado, tá? Ele produz carboidratos a partir dos lipídios. Gente, quanto mais a gente come gordura, ele vai produzir carboidrato, que ele também vai entender que você precisa de fonte de energia, tá? Ou proteínas e lipídios também. Ele vai sintetizar, ele vai fazer o colesterol e purifica muitos fármacos e outras substâncias. Por isso que ele é o quê? Ele vai ser metabolizado, ele vai purificar os fármacos e outras substâncias também. As funções do nosso fígado: secretar a bile, que nós já falamos, emulsionar as gorduras, remover as moléculas de glicose do sangue, tá? Ela vai remover essas moléculas, ela vai se transformar em glicogênio para poder ser armazenado nas células, para quando a gente precisar delas for liberar também, e depois ser revertido de novo em moléculas de glicose, e vai armazenar o ferro e as vitaminas também. Vai metabolizar os lipídios, que é as gorduras, ele vai dissolver as gorduras também, ajudar a metabolizar ela. Vai fazer diversas proteínas no sangue também, como em fatores imunológicos, de coagulação. Principalmente quem tem algum problema de fígado, ele pode ter algum problema de coagulação, tá? E sangramentos importantes. São transportadoras de oxigênio e gorduras. Ele vai destruir o álcool e outras substâncias tóxicas ao organismo. Por isso da cirrose hepática por álcool, porque ele vai degradando o álcool, só que tem uma hora que ele já não aguenta mais degradar, né? Aí ele vai começar a ficar um órgão doente. Vai destruir as nossas hemácias é uma célula sanguínea, tá? Que são os nossos glóbulos vermelhos. As hemácias, elas carregam, elas levam oxigênio para o nosso organismo, tá? E ela vai o quê? Ela vai destruir o quê? As hemácias velhas ou que nascem anormal. Por exemplo, tá? Alguma hemácia que nasce anormal e a gente tem o quê? Algumas doenças tipo anemia falciforme, que as hemácias são em forma de foice. E transforma a hemoglobina, que é um outro componente do nosso sangue, em bilirrubina. Bilirrubina, ele é um componente que dá aquele pigmento castanho esverdeado, que deixa, quando a gente está com excesso de bilirrubina no nosso corpo, ele fica com a pele bem amarelada, as mucosas, esclera do olho bem amarelada. Geralmente quem tem problema hepático tem essa bilirrubina aumentada e a icterícia. Ou se não, às vezes aqueles bebês que nascem com icterícia precisa ficar em banho de luz. Mas aí já não é um problema de fígado, tá? É um problema de fator de RH que a gente fala. Esses fatores RH, que o RH é diferente da mãe, que é o fator sanguíneo, que vai tomar o banhozinho lá e vai ficar bem tranquilo.